Fala, torcedor do Verdão, muito boa tarde. Vamos para mais um corte aqui no canal, trazendo aí a reportagem especial da grande vitória do Palmeiras ontem. Pessoal, no final do vídeo também vou trazer informação aí de reforço no Palmeiras. Deixe sua opinião nos comentários, deixa o like, quero aqui também deixar crédito aos canais oficiais aqui abaixo no link da descrição. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Isso, ele vai contar pra gente como foi ontem. Tava com uma saudade, velho. É isso, delícia, vai daí, Peters. Volta aqui para o campo. A vitória classificou de forma antecipada o Palmeiras para a próxima fase da Libertadores. E o que tá grandão esse time do Abel fora de casa, hein? O Cerro não perdia aqui desde 2023 da Libertadores, quando perdeu para o Palmeiras. O que diz a voz da experiência? A voz da experiência diz que vai ser um jogo difícil, mesmo sofrendo, ganhando. É o que vale. Parece aquele outro time, né? Quando sofre. Olha, sofrer não sofrer. Entrada da área, chute perigoso na trave! Quem tem Estevão, né? Ô, moleque bom de bola. Que paulada. O árbitro deu a falta já batida. Estevão clareou, bateu colocado. Golaço, golaço, golaço! Mas tem que voltar a imagem aí para ver o que fez o Lucas Evangelista. Sofreu falta e num rolamento olímpico cobrou pro camisa 41 fazer o gol. No que eu vi que o pessoal estava dormindo, cobrei rápido e aí o Estevão foi feliz na finalização. É, palmeirense, notícia boa e ruim. A boa, Estevão decide. A ruim, ele vai embora já já. Cara, eu tô tentando não me emocionar nos dias de treino, no vestiário, porque tá sendo difícil, sabe? Mas tô realizando um sonho na minha vida e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E o Vitor Roque bateu a carteira do adversário. Ficou na cara do gol. Palmeiras 2-1. Perdeu! O goleiro pegou, até o Caioba ficou bravo. Mas não pode, não pode. 2 contra 1, o goleiro não saiu, ele espera a definição do atacante, vai pra cima do goleiro e toca pro companheiro. Fui infeliz ali na decisão, falhei aquele gol que ia ser muito importante também, mas graças a Deus pude marcar ali no final e estou muito feliz pelo gol. Exato, sou o Vitor Roque, não desisto nunca. Na base da luta, ele fez 2-0 Palmeiras. Golaço pra se redimir! Exemplo do que é resiliência de um jogador, Vitor Roque, que é resiliência numa imagem. É eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, certeza, que criticou, e a resiliência a isso é como é que eu dou resposta à adversidade. Ele lutou, ele foi e fez um golaço, sozinho, com a capacidade física, com a força, com a técnica, e resiliência é isto. E nossa equipa é uma equipa resiliente. O Verdão está com 100% de aproveitamento na Liberta e na luta por dias melhores dentro e fora de campo. Racismo, não. Boa, Peters. E depois da partida, o Palmeiras publicou uma nota oficial manifestando indignação com as medidas brandas da Conmebol e do próprio Cerro Porteño em episódios de racismo como esse, né? No texto, o Verdão cita que é a 4ª vez desde 2022 que essa mesma torcida do Cerro comete atos racistas, além de pedir medidas mais enérgicas e eficazes. Nem o clube paraguaio e nem a Conmebol se manifestou sobre o caso. Bom, show! Vamos falar de bola, né? Vamos falar do Vitor Roque. Vamos. Até colocar os lances do Vitor Roque aqui. Bora, Fredox. Ele estava tendo uma partida terrível, né, Show? Tendo uma partida terrível. Quando o Abel, pós o jogo, fala ele da resiliência, né? Dele se manter vivo dentro da partida, enérgico dentro da partida. Passa muito pelo que esse Palmeiras vem fazendo no coletivo, né? Provavelmente ele no vestiário se sentiu querido, né? Deve ter recebido muita energia dos seus companheiros e ele volta para o segundo tempo e o Palmeiras, num geral, acabou fazendo uma boa partida. Esse lance que a gente está mostrando, o Caio, quando ele fala parte para cima do goleiro e toca para o Estevão, ele também poderia até ter tentado, o Caio tem razão, mas ele também poderia ter tentado o drible e feito o gol, né? Já ouvi de alguns atacantes que quando você entra na área você tem que mirar o goleiro. E ele fez isso literalmente, mirou o goleiro. Né? Bom, agora vamos colocar aqui o grupo do Palmeiras aqui na tela, porque Denilson, tá passeando. Até no jogo, assim, tá passeando. Tá passeando. Se você somar, aqui dá 11 pontos. Somar a pontuação de todos os times do grupo, não chega na do Palmeiras. O Palmeiras está passeando, Fred. O Palmeiras voltou a ser aquele Palmeiras competitivo, num passado não tão distante. Isso tem muito, obviamente, mérito do Abel e sua comissão, mas os protagonistas.
Eles entenderam qual é o processo, passaram por esse processo, superaram esse processo e hoje o Palmeiras é um time, mais uma vez, competitivo. Esse homem me inspira até hoje, o D'Alessandro. Só que não sou eu que falei. Ele elogiou o Palmeiras. Ele quer vir pra cá, certeza. Depois de ter visto o último jogo do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras por acima do resto. E o Flamengo pela qualidade que ele tem. Mas eu vejo o Palmeiras com um poder de marcação, poder de indignação, poder de entrega, poder de pressão. Eu vejo uns pontos no Palmeiras, até falado por você muitas vezes, que no futebol muito vistoso, mas que existe uma entrega, uma competitividade enorme. Eu acho que o caminho é esse. Tu pode daqui a pouco baixar um rendimento técnico, mas a competitividade não pode baixar. Vou comprar uns livrinhos aí pro Sgarbi. Não falei nada, não falei seba. Ô, Everton, olha o D'Alessandro falando que, pelo que ele viu, o Palmeiras está acima dos demais. Você concorda ou discorda? Concordo, Renata. É a grande referência para todos os outros times do futebol brasileiro. O trabalho do Abel é um trabalho de excelência em organização, mas o Abel consegue extrair dos jogadores o que eu acho muito difícil. Os jogadores correm por ele, correm pela instituição, mas correm por ele. Ele extrai dos jogadores, Renata, esse negócio que o D'Alessandro falou de competitividade, de entrega. Pode parecer, quando sai da boca da gente aqui, uma coisa tão rasa, né? Mas aí da boca de um jogador como o D'Alessandro, que entregava isso quando era jogador do Inter, entregava muito isso e talvez por isso ele seja um grande ídolo da torcida colorada, isso faz toda a diferença, Renata. Se você tem uma queda no aspecto técnico, se taticamente o futebol não entra, a competitividade não pode oscilar. E nesse caso, o Palmeiras dita cátedra sobre isso. Eu falo muito de não desistir do jogo, né? Quantas vezes o Palmeiras, lá no finalzinho do jogo, nos últimos minutos, ou talvez até no último minuto, o Palmeiras buscou resultado, buscou o placar, ou um empate, ou uma virada, porque é um time que se entrega demais. Então, méritos totais ao maior treinador que já pisou em terras brasileiras. Brigam comigo quando eu falo isso, mas eu não arredo o pé. O Abel é um fenômeno como treinador. E tem um amigo meu aqui que fala que treinador é 30%, porque o Guardiola falou. Não é, é muito mais que 30%. O papel do Abel Ferreira como treinador do Palmeiras e essa virada para a conquista de títulos é muito maior do que só 30%. E tenho dito. Vitor Roque também é um assunto importante, porque é o jogador que veio super badalado para recuperar a carreira, para se aproximar da seleção brasileira, demorou para fazer o primeiro gol, mas Edu, chegou esse primeiro gol e ontem ele poderia ter se abalado, se abatido, estaríamos falando só desse lance que o Estevão estava perto, ele poderia inclusive ter feito o gol, você destacou dos dois lados, ou ter tocado para o Estevão e depois ele se recupera no final da partida. Tinha muitas opções para ele fazer, né, Renato? Tinha bastante, ele fez a pior escolha. E ele mandou um abraço pro Ronaldo, né? Porque eu falando que não faz gol e tudo. Mandou um abraço pro Ronaldo porque... por isso nós vimos que ele voltou para cá, pro Brasil. E é um cara que eu vou falar assim para você, Renata, eu não vou criticá-lo. Eu vou até elogiá-lo. Até porque não é fácil passar por um momento desse e levantar a cabeça e buscar o gol. Ele foi fominha. Essa chance aí foi ele que criou. Ele foi fominha. Toca pro Estevão. 2-0, 2 gols do Estevão. Ele fez essa chance. Errou. Mas eu acho que o mais importante de tudo... Se é o Yuri aí, o senhor tá criticando. Que o elenco do Palmeiras reconhece quando um atleta é dedicado, é empenhado e joga para o time. Então o Vitor Roque é um cara que faz tudo isso aí. E esse gol aí foi pro Ronaldo. Esse gol foi pro Ronaldo, porque no grupo lá já tava criticando lá o Vitor Roque, né? Falando, pô, esse cara aí não vale nada e tal. Aí, ó, pra você, Ronaldo, um gol desse. Você falou, se fosse o Yuri Alberto, ele estava criticando. Se fosse o Yuri Alberto, você criticava. E o Abel está de parabéns. Se perdesse, sim, Está de parabéns em deixá-lo. Até porque se ele sai, de repente a moral cai, fica abalado e aí a pressão ia ser muito maior. Então, Abel, parabéns pela atitude que você fez ontem. Agora, vou fazer uma pergunta para você, Edu. Você é zagueiro. Ele é um jogador mais brigador e de velocidade ou mais talentoso e cerebral? Porque ali ele tinha talento... Vamos lá. Talento ali mesmo. Ele tinha que ter passado a bola. O cara mais cerebral, ele pisava na bola, tocava pro Estevão e dava o gol pro Estevão. Ele foi fazer o gol.
Não é fominha, é coisa de atacante. É um fominha simpático. E o outro gol, o gol de força, velocidade, resignação ali, de buscar a bola de novo, e um golaço. Mas aí a minha impressão é que é um jogador mais de explosão do que cerebral e craque, como falam. Importantíssimo, vai ser um grande jogador no Palmeiras, mas eu não vejo essa mística de craque que quiseram embalar. E esses discursos em momento bom, né? Porque o momento do Palmeiras é bom. Aí o Abel acertou em não ter tirado, aí o Vitor Roque é guerreiro. Porque se não tivesse feito gol, tinha cornetado. Se a bola tivesse entrado lá de cabeça no final do Cerro Porteño, terminado 1-1, jogava na conta. E Abel, por que não tirou o Vitor Roque e pôs o... Então é tudo discursinho. É a mesma coisa que você tá falando do Zubeldia agora. Não, pro fato. Você tá elogiando o Zubeldia. É a mesma coisa. Mas o que tem a ver é a mesma coisa. Porque acreditou no trabalho, acreditou que tá fazendo. Agora tá dando resultado. Você tá elogiando o Zubeldia por quê? Porque ele começou a vencer. Se ele tivesse perdido, você tava criticando. Não, mas só que ele tava criticando, aí agora ele mudou porque o cara fez gol. E quero falar uma coisa, esse gol não é fácil de ser feito, ou eu tô errado? Ronaldo Fenômeno tem um gol muito parecido. Você vai comparar. Aí a mão é fenômeno. Que é isso? Ô, gente, ele poderia ter perdido bem fácil essa bola. Esse gol, na minha opinião, é mais difícil de ser feito do que o que ele perdeu. E esse gol foi nos acréscimos do segundo tempo. Então mostra, o cara teve uma explosão ali nos acréscimos do segundo tempo. Perde o controle da bola ali. Deu mas o doutor fez o gol, velho. Marco, recupera, não desiste. O Vitor Roque... Olha a imposição física, aí deu um domínio um pouquinho erradinho, aí foi atrás, E aí ele vira e ele fala assim, eu não, é pro Ronaldo. E aí, pra você, ó. É pro Ronaldo Fenômeno. É claro que ele foi contratado, obviamente, um 9 que custa 130 milhões pra fazer gols. Claro. Só que o Vitor Roque, mesmo em jogos que ele não fez gols, ele tem sido importantíssimo pro Palmeiras. Mas é justamente... Pega o pênalti na final do Paulista, que daí o Veiga perdeu. O pênalti contra o São Paulo, que ele cavou, que ainda não ali a arbitragem caiu e deu o pênalti. Ele tem sido importante. Contra o Vasco, acreditou na jogada ali e fez o gol. Contra o Cerro Porteño, 2 bolas ali que ele acreditou na jogada, uma perdeu o gol, agora conseguiu o gol. É um bom jogador. Justamente por ele custar uns 130 milhões, que ele chega na frente do goleiro e ele quer resolver. O Vitor Roque, o Rafinha deu uma entrevista aí, dizendo que ele estava lá no Barcelona, começou a errar tudo lá, começou a chorar no meio do treino. Começou a chorar porque ele realmente é um menino muito jovem, tem uma pressão danada de ser um novo Ronaldo Fenômeno. Escolheu o Barcelona. Eu fico me perguntando como foi a conversa no intervalo. Porque o Abel Ferreira tem uma frase, o Edu pode confirmar, que ele diz o seguinte: a primeira você pode tentar, a primeira é sua, a segunda dá pro companheiro. Então, se ele deixou o Vitor Roque até o final, eu imagino que ele não tenha dado um esporro no Vitor Roque no intervalo, ele tenha dado confiança. E ele foi, e aí não é causa, é consequência. Porque aí não é porque ele fez o gol a gente está elogiando. Não, é porque o treinador acreditou que o cara resolveu. O Edu tá elogiando, o Abel tá elogiando. A gente sabe da qualidade. Por exemplo, a galera acha o Vitor Roque bom de bola. Eu acho ele muito bom de bola. Ele não é craque, ele é muito bom de bola. Exatamente a minha opinião. A postura dele ali, tentando fazer a jogada, e a gente que jogou futebol sabe o quê? Os passes que ele tava dando e errando é de nervosismo. Ele sentiu. Olha só, vocês falam como se não tivesse adversário. Como se só um lado queira ganhar na Libertadores. Só uma coisinha pra refrescar, pra usar os jogos de ontem, que eu gosto do presente, não é? O Bahia fez 1-0. Nossa, o Bahia vai massacrar o Nacional do Uruguai, vai fazer 3, 4. Não, o Bahia perdeu. O Flamengo, com 9 minutos, abre o placar contra o Central Córdoba fora de casa. Fez falta esse gol que eu vou mostrar. O Arrascaeta é um craque, tá numa fase linda, tá jogando fino da bola, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá daquele jeito que a gente admira. Só que ontem, além do gol que ele fez, ele poderia ter definido o placar e trazido 3 pontos da bagagem. Olha lá, ó. Esse aí, torcedor do Palmeiras, muito obrigado a você que nos acompanhou até o final do vídeo. Deixe seu like. Nosso canal aqui que é novo, você que está chegando aqui agora que ainda não é inscrito, já se inscreva. Todos os dias estou aí trazendo a informação, atualizando o Palmeiras, atualizando também o mercado da bola. O Palmeiras que ontem teve essa vitória grandiosa aí pela Libertadores. Pessoal, vamos para essa informação aqui da Leila Pereira, né, que mudou de ideia e o Palmeiras trava aí a chegada de Emerson Royal. Abel pediu a Leila Pereira a chegada de mais um atacante aí que atue pelo lado do campo do Palmeiras. O treinador que quer
um atleta aí que chegue durante o Super Mundial de Clube para que o profissional aí possa se adaptar e tomar de conta aí da posição quando o camisa 41 for embora para o Chelsea, que no caso é o Estevão, né? Ele vai embora aí no Mundial. E o grande nome para o Palmeiras que o Palmeiras quer é o Ramon do Nottingham da Inglaterra. Vale lembrar aí que Anderson Barros tentou contratar o atacante no início aí, mas as tratativas não avançaram porque o Paraguai queria tentar a sorte no velho continente. Além do Paraguai, o Palmeiras está preocupado aí com as suas laterais, além de tentar convencer Piquerez a renovar o contrato. O Verdão está de olho aí em uma oportunidade de mercado para que o uruguaio tenha aí um substituto. Vanderlan ainda não agradou e pode ser negociado na próxima janela aí de transferência. Já na lateral direita, a Pina Giai está confirmado no elenco de 2025. O argentino deu a volta por cima e hoje é titular absoluto aí no time do Abel Ferreira. Por outro lado, Marcos Rocha e Mike, que tem contrato até o final do ano, não deve renovar devido aí ao alto salário e por muitas lesões. Com isso, o Palmeiras já está no mercado atrás de um jogador experiente para a posição. O plano A era trazer Emerson Royal, que pertence ao Milan, por um empréstimo. As conversas chegaram a ficar quente e o acerto muito próximo. Porém, soube que Leila Pereira e Anderson Barro pararam aí. Aliás, deram uma pausa aí nas conversas e tratativas esfriaram aí bastante. O motivo é que o Alviverde está monitorando atletas jovens que têm o mesmo sucesso aí de Giai. Outro fator que pesa aí na decisão é que o cria da Academia Gilberto vem fazendo um bom trabalho na base e recentemente teve seu contrato renovado até 2028 e assim terá chance no profissional em 2026. Com isso, a ideia é ter aí cautela. Emerson Royal também não vive uma boa fase lá no Milan, né? E não tem o prestígio da torcida que canta e vibra. Esse fator também foi bastante decisivo para que o acordo acabasse não acontecendo aí pelos lados do Palmeiras. Torcedor do Verdão, é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like, tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.